Amém? Amém. Vamos lá. O elemento surpresa. O pastor Paulo já foi claro, evidente, que o elemento surpresa no texto revela Jesus aqui se passando como ladrão. É uma figura, ele usa uma figura de um ladrão para que represente a forma inesperada, a forma inesperada que ele virá de forma a surpreender. Por isso que é o elemento surpresa. Ele virá no momento em que ninguém está esperando. Essa coisa de dizer que Jesus virá num tempo literalmente em que todos estão orando e jejuando e falando línguas estranhas, isso não é verdade, isso não é realidade. Jesus virá nesse tempo presente mesmo que nós estamos vivendo, um tempo chamado apostasia, a desertação da fé de forma premeditada. É nesse tempo de lixo espiritual que nós estamos vivendo, de crises espirituais, de depravações espirituais, de sincretismo espirituais, de relativismo dentro do seio da igreja. É nesse tempo que Jesus voltará. Agora, o dia, o horário, o ano, ou coisa desse tipo, nós não podemos afirmar aqui, mas eu quero trazer algumas verdades que vai nos despertar para esse tempo eminente da volta de Jesus Cristo. Pode ser amém? Amém. Nós vamos voltar para a igreja de Sardes daqui a pouco, mas vamos lá para o capítulo 10, que eu estou com uma palavra também no capítulo 10. É Apocalipse. Olha aí, Jesus, olha o texto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E ele tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz como brando leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. O livro do Apocalipse é um livro enigmático. Infelizmente, nesse contexto de igrejas evangélicas, existe uma pobreza muito grande com relação ao conhecimento, à maturidade com o livro do Apocalipse. A negligência, a falta de carinho, sistematicamente falando, de estudos, de meditações, de pregações, sobre o livro. As pessoas, os nossos irmãos, numa totalidade, elas acabam não aproveitando da riqueza que esse livro traz para todos nós. O livro do Apocalipse, eu fiquei feliz quando eu vi o tema, o pastor Mauro, porque o livro do Apocalipse, ele deve estar no nosso coração. Vocês sabiam que João, o apóstolo amado, que escreveu o livro do Apocalipse, todos os cultos, mesmo já com idade avançada, velho, cansado, com mais de 90 anos, não havia condições de ir à igreja por conta própria, levavam ele os obreiros e colocavam ele no púlpito para dar a bênção apostólica, e ele conseguia, na verdade, com a ajuda dos companheiros, levantar as mãos. E sabe qual era uma das frases que estava no coração de João? Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então nós temos no livro do Apocalipse, podemos dividir em 3 partes centrais. Primeira parte, isso está no capítulo 1, verso 19. Jesus disse para João: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são, e as coisas que depois destas
hão de acontecer. Baseado no texto do capítulo 1, verso 19, nós temos então as 3 divisões centrais do livro do Apocalipse. Capítulo 1 é a primeira divisão. Nós temos ali a epígrafe do capítulo 1 e da primeira divisão. Jesus Cristo, ressurreto, aparece a João na sua totalidade, na sua forma cristalina e de forma cristocêntrica, o eterno, aquele que não foi criado, mas gerado no seio do Pai. A segunda divisão está no capítulo 2, capítulo 3, que fala, escreve as coisas que são, escreve as coisas que vistes e as que são, que fala dos dias em que João estava vivendo, ou seja, a era da igreja, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Sardes, de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles representam a era da igreja militante na terra. Agora nós temos o capítulo 4 até o capítulo de número 22. E aí nós temos a terceira e a última parte central do livro do Apocalipse, que são, na verdade, coisas futuras, coisas futurísticas. E digo a vocês que vira e mexe nós encontramos pessoas, pregadores, até pregadores com nomes aí dizendo que os selos do Apocalipse já estão se abrindo, e eles estão comparando aí alguns selos do Apocalipse com a crise, com a fome, com a crise social que nós estamos vivendo. Mas tudo isso não é realidade, não é verdade, porque nenhum selo ainda foi aberto. E por que não? Porque ainda a igreja está na terra, a igreja ainda está na terra, o relógio de Deus está parado, escatologicamente falando. O Apocalipse se cumpriu simplesmente
selo já se abriu, que a trombeta tocou. No capítulo 8 é mentira. O Apocalipse está intacto. 1, 2 e 3 são coisas passadas. Escreve as coisas que viste. Capítulo 1. As que são, capítulo 2 e 3, que eram os dias de João. E as que hão de ocorrer. Capítulo 4. Ao capítulo de número 22. Não sei se vai dar para nós falarmos do capítulo 10, mas vamos passar um pouco no livro. Vocês sabiam e sabem que a igreja do arrebatamento, ela tipifica a igreja de Filadélfia. Correto? A igreja de Filadélfia e Laodiceias estão andando juntas. É o mesmo tempo, é a mesma ocasião, mas a igreja de Laodiceia representa a igreja apostada, que se desviou do cristianismo cristocêntrico. A igreja de Filadélfia, ela representa a igreja que vai subir, porque sobre ela não há represália, sobre ela não há advertência, no sentido de punição. Era uma igreja que estava sobreavisada, era uma igreja que estava policiada, era uma igreja que estava preparada, era uma igreja que estava prontinha para a chegada do arrebatamento. Então sobre ela, Jesus simplesmente diz: tenho visto as tuas forças, tenho visto as tuas fragilidades, e sendo assim, eu coloquei uma porta aberta diante de ti. E ele diz ainda, ele diz: guarda o que tens, guarda o que tens, para que a sua coroa, para que ninguém tome a tua coroa. Agora o capítulo 4, ele representa a igreja já salva lá na eternidade, porque o capítulo 4, verso 1 e 2, João foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, e no capítulo 4, João
tivesse aqui só o pastor Mora, irmã Roberta, eu ia pregar do mesmo jeito, irmã Roberta. Eu ia pregar para a irmã Roberta, pastor Mauro, não há problema nenhum. Levante a mão para a glória, irmão. E João viu ainda o arco celeste em cima do trono. Ele viu o arco celeste. Vocês sabiam que só por 3 vezes aparece o arco celeste na Bíblia? 1:28 de Ezequiel, 4:2 de Apocalipse e 10:1 de Apocalipse. O arco celeste não é arco-íris. O arco celeste representa a fidelidade de Deus para com a sua igreja. O capítulo 4 do Apocalipse, o destaque é o Deus Pai. E diante do trono João viu faces, relâmpagos, trovões. E ele viu também que estavam ali os 7 Espíritos de Deus no meio do trono. E ele viu como que um mar de vidro cristalino no trono. E aí nós temos o capítulo 5. O capítulo 5 começa com João tendo a visão do livro selado. Selado com 7 selos, por dentro e por fora. E ele estava à direita, à destra do Pai, no trono, sentado, e um livrinho na destra. E João olha aquele livro, e ele ouve um anjo forte, provavelmente o anjo Gabriel, chegando, e vai até a destra,
Fique tranquilo, meu irmão. Lá no milênio a coisa vai mudar. Lá no milênio, as nações que vivem na terra por ocasião do milênio vão ter que baixar a servidão para a igreja. Porque quando a igreja passar, vai ser a elite de Deus na terra. Para lá e para cá, daqui para lá. Corpo glorificado. Eu digo o nome do Senhor. E não vai no preço. Não desista. Olha o elemento surpresa. Jesus está voltando. O arrebatamento não é ficção. Não é ladainha. Não é utopia. É realidade. E ele está chegando ali. Aí nós temos, aleluia, 6, capítulo 6. O capítulo 6, João viu uma visão tremenda. Ele viu o cordeiro desatando os selos. E quando ele desata o selo, ele viu um cavalo branco. E o cavalo não estava só, tinha um ser assentado sobre ele. E ele tinha um arco sem flecha. E a Bíblia diz, capítulo 6, verso 1 e 2, que ele saiu vitorioso e para vencer. Muitos interpretam que é Cristo Jesus. Como que Jesus pode estar desatando o selo e o cavalo branco americano? É isso? Sem flecha. Porque um arco sem flecha representa instabilidade, fraqueza, espaço curto de tempo de vitória. Está entendendo? E aí nós temos os 7 selos do Apocalipse. Capítulo 6, verso 1, cavalo branco. Capítulo 6, depois nós temos o cavalo vermelho. Haverá muito sangue na terra. Cavalo preto. A instabilidade, a economia vai virar em parafuso. A bolsa nível mundial, as moedas mundiais, a coisa vai pegar fogo aqui embaixo, viu? A instabilidade vai ser global. E depois o cavalo amarelo. Amarelo fala do quê? Do poder da morte. Já viu o defunto quando morre? Fica a cor amarela. Viu? O cavalo amarelo fala da morte, que vai passar sobre a terra e vai matar milhões e milhares de homens. Aí nós temos o capítulo 7, os 144 mil comprados naqueles dias, não são gentios, não são brasileiros, serão judeus. As 12 tribos junitas. Capítulo 7, verso 8. Os mártires da grande tribulação aparecem. Capítulo 8, as trombetas 7 começam a se preparar para tocar. E nós temos as 7 trombetas do Apocalipse. Não é isso? A primeira trombeta vai sobre a terra. A segunda trombeta vai sobre o mar. A terceira sobre os rios, sobre as fontes de águas. A quarta trombeta, ela vai cair, meu querido e minha querida, sobre a lua, sobre o sol, sobre as estrelas. E a quinta trombeta, quando ele tocar a trombeta, diz o texto que desce uma estrela com a chave na mão, vai até o poço do abismo e vai abrir o poço do abismo. E quando abre o poço do abismo, vai chegar demônios semelhantes a gafanhotos, que terão poder de um escorpião e vão ficar na terra por 5 meses, nesse tempo da grande tribulação. E eu estou falando
12 estrelas, é as 12 tribos de Israel. Ela estava vestida com o sol. Fala do poder de Jeová sobre a nação de Israel. Israel é o povo peculiar de Deus, sabia? Israel é o povo da promessa de Deus. Deus tem promessa, Deus tem aliança, Deus tem segredo com Israel. E a lua debaixo dos pés é o poder das trevas, que desde o início da humanidade vem tentando destruir Israel, mas não tem conseguido. Adão e Eva foi seduzido pela serpente, agora fracassará o projeto de Deus. Deus diz, da cabeça, né? Levantarei, e porém Israel de ti a mulher. Esta, tu vai ferir o calcanhar dele, mas ela te ferirá o teu, a tua cabeça, não é isso? Da semente da mulher esmagará, levantará o que esmagará a cabeça da serpente. Depois nós temos Caim matando Abel, depois nós tivemos o dilúvio, depois nós tivemos Sodoma e Gomorra, depois nós tivemos lá nos dias de Moisés, não é? Faraó tentando matar a semente, não consegue, nasce Moisés. Depois nós temos Amã tentando destruir a semente lá na Pérsia, no reinado de Assuero, não consegue. Depois nós temos Eudíoco e Epifânio, alguns anos antes de Cristo, tentando destruir, também não consegue. Uma revolta dos Macabeus. Nós tivemos Mateus capítulo 2, a revolta de Herodes o Grande para tentar matar o menino Jesus, mas foi avisado por divina revelação e vai para o Egito, não consegue matar o menino Jesus. Nós tivemos anos 70 depois de Cristo, os romanos invadem Jerusalém, matou milhares, mas a semente conseguiu escapar. Nós tivemos as cruzadas, nós tivemos as fogueiras da Inquisição, mas o povo escolhido de Deus, Israel, prevaleceu e conseguiu se procriar e crescer. Nós tivemos o Hitler, no quase antes de Cristo, que mata 6 milhões de judeus, mas a semente consegue sobreviver. Nós tivemos a Rússia, que tentou segurar a nação de Israel, mas não conseguiu. Teve que liberar Israel agora, no ano da década de 70. Nós tivemos a Antioquia, que tentou também segurar a operação de Salomão, mas teve que liberar Israel volta para a sua pátria. 14 de maio de 48, 66 verso 8 de Isaías, porque seria o caso de uma nação nascer na Sofia e a verdade de Israel volta para a sua pátria. No dia 14 de maio de 1948 e até 1967, mais de 4 milhões de judeus já habitaram em Jerusalém, e lá está o povo. Ele representa a mulher grávida que deu a luz à criança, que vai reger as nações com vara de ferro. A criança é Cristo. Aleluia. A lua é o poder das trevas. O dragão vermelho fala do poder de Satanás, de sangue que virá furiosamente aqui na grande tribulação. As 7 cabeças fala dos 7 montes em que Roma está edificada, também das 7 nações, os 7 impérios mundiais: Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persa, Grego-Macedônica, Roma e o último império, o império do anticristo. E ela tinha 10 chifres que representam as 10 nações que receberão poder juntamente com a besta na primeira fase da grande tribulação. E a Bíblia diz que ela estava querendo preparar a mulher, esperando a criança nascer, porque a Bíblia diz que ela estava com ânsia para dar a luz. Ela estava em fase de parto para dar luz, e ela queria arrebatar a criança, mas o texto diz que a criança nasce, mas foi arrebatada para o Senhor Deus, foi arrebatada. Fala de Herodes capítulo 2 que não conseguiu, fala da ascensão de Cristo depois que ressuscitou, depois de 3 dias. Aí o texto diz que ela corre, o homem corre atrás da mulher, mas o deserto ajudou a mulher, diz o Apocalipse capítulo 12. O deserto abriu, a terra abriu a sua boca e engoliu o exército da besta. A besta fica enfurecida, volta para fazer guerra contra a semente, para os irmãos que estarão aqui na tribulação, alguns que estarão aqui que não vão aceitar o sinal da besta, não é isso? E aí o texto diz que Miguel desce no seu exército e faz uma guerra tremenda, e Satanás não resiste, e ele vai ser lançado na terra, meu querido irmão. Na grande tribulação não vai ser simplesmente demônio que vai estar aqui, não. O próprio Satanás vai descer aqui. Você sabe o que o diabo
não fique aqui na terra. Essa coisa, nós oramos, sai Satanás. Sai Satanás. Representa o poder, as características dele, mas não é o diabo, é os agentes dele, é os demônios que ficam aqui. Se o diabo se apoderar de alguém, meu irmão, é que nem bexiga, mas vai virar interessante no pedaço. O diabo esteve aqui por algumas vezes, no Éden, nos dias de Jó, no Getsemane ele desceu para tentar Jesus, para tirar o foco de Jesus do Calvário, perdeu. E na batalha de Miguel, com seus anjos, ele vai descer, ele vai ser derrubado de lá para cá. E aí a Bíblia diz: ai da terra e dos que nela habitam, porque o diabo foi lançado, ele foi lançado, e tem fúria, e tem pressa, sabendo que tem pouco tempo. Aí nós temos o capítulo 13, verso 1, a besta que subiu do mar, poder gentil, 7 cabeças e 10 chifres. 13 e 11, a besta que subiu da terra, 2 chifres como de um cordeiro. Capítulo 14, 144 mil no Monte Sião, cantavam um cântico novo que ninguém podia cantar, somente eles, e anda com o cordeiro. Aonde o cordeiro vai, os 144 mil estão ao seu lado, foram comprados, selados. Assim como Deus vai selar 144 mil, o diabo, que é copiador, ele vai aparecer com a marca da besta também para marcar as pessoas. Porque o diabo não inventa nada, ele não pode criar as coisas, ele copia. Esses dias nós tivemos uma sabatina agora na terça-feira do Apocalipse, lá em Condição. E eu disse: olha, eu vou vir na terça, que foi agora passada. Eu não vou falar nada, eu quero só que vocês me tragam aí as dificuldades do livro. Só o livro. E um dos assuntos, você não tem ideia. Um dos assuntos, pastor, então, o sinal da besta não vai ser no início da grande tribulação? Eu disse: não. Está com medo de Chico, está com medo, né? Que a presidenta Dilma fez aí um acordo bilionário com as empresas que fornecem Chico. Eu disse: isso não tem nada a ver com o sinal da besta. Se for para não chipar, não tem problema. Pastor, mas é o sinal 666. Não é, meu irmão. O sinal da besta só vai ser implantado, presta atenção, no final da grande tribulação, ou seja, no meio para o final. Nós temos 7 anos de tribulação, dividido em 2 partes. Primeira parte, tribulação. Segunda parte, grande tribulação. Então a igreja vai ser arrebatada. Depois de 3 anos e meio, aparecem as 2 testemunhas no capítulo 11, pregando contra o reino do anticristo e despertando Israel. Israel quebra o acordo, o tratado com o anticristo. Então agora ele vai querer o quê? Ele vai querer adoração em massa. Ele vai fazer o que Nabucodonosor fez no capítulo 3. Ele vai fazer o que os Césares e os faraós da época faziam. O povo não era simplesmente súdito. O povo deveria adorá-los como Deus. E vai cumprir Tessalônica, 2 Tessalônica 2 e 4. Ele vai, o abominável, ele vai sentar no templo, querer se adorar como Deus. Ele vai profanar o templo, é isso? Ele vai receber adoração, é isso? Ele vai selar os verdadeiros adoradores na metade para o final da grande tribulação. E aí nós temos o capítulo 15 e 16, que é 7 últimas pragas, contendo as 7 últimas ilhas de Deus sobre a terra. A primeira taça vai ser jogada sobre a terra, a segunda sobre o mar, a terceira sobre os rios, também sobre as fontes de água, a quarta vai ser jogada sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas, a quinta vai ser jogada, meu querido, sobre o rio Eufrates, sobre o trono da besta e o seu império. A sexta vai ser derramada lá no rio Eufrates, e o rio vai secar para preparar as nações para chegar no Oriente Médio, lá na batalha de Armagedon, lá em Egito, lá no vale de Josafá. E a sétima vai jogar no ar e terão pragas e matarão as pessoas. Aí temos o capítulo 17 e o capítulo 18, que fala da queda da Babilônia, que é o império do enorme Nebuchadnezzar.
noite, meu querido irmão. Amém? Jesus vai colocar o diabo na cadeia, e ele vai para o posto do abismo por 1000 anos. E ele vai ter 1000 anos de paz na terra. A igreja terá um papel de sacerdotes e reis. Jerusalém celeste desce, topa uma base espacial a Jerusalém terrestre. 1000 anos. Haverá cultos, haverá festa, haverá pregação, haverá louvor por 1000 anos. A igreja terá um corpo de glória. As nações que estiverem morrerão, viverão, terão longevidade. 65, 20 do Apocalipse de Isaías. E a igreja vai estar sempre com o Senhor. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava lendo alguma coisa esses dias. Você sabia que os feiticeiros estão dizendo que vai desaparecer um povo da terra? Os feiticeiros. Os cientistas chegaram à conclusão de que um povo vai sumir da terra. Mas sabe o que eles disseram? Naves extraterrestres vão descer e vão pegar as pessoas e levá-las embora. Hollywood nunca confeccionou tanto filme com ETs. Todo tipo de filme hoje de Hollywood tem ETs, tem OVNIs no meio. Estão preparando a humanidade. Porque quando aconteceu o arrebatamento, a Globo, a Record, a Band e os meios de comunicação mundiais, sabe o que eles vão dizer? Aí, ó, tá vendo o filme? Tá vendo os filmes aí? É verdade, os ETs vieram, eles são verdade, é verdade, é verdade. E levou o povo embora, mas não é verdade coisa nenhuma. É a igreja que foi arrebatada por Cristo, mais um pouquinho de tempo, meu querido, e outra coisa, não murmura não desvia não, aleluia. Jesus voltará, eu crendo ou não, eu estando pronto ou não. Existem 4 tipos de pessoas na terra. A primeira, nunca ouviu falar de Jesus. A segunda, ouviu, mas não crê que ele voltará. A terceira, já ouviu, mas não estão prontas para quando ele chegar. E a quarta e último grupo de pessoas, creem, estão esperando e estão aguardando prontos o arrebatamento da igreja. Tem uma estimativa, se Jesus voltar hoje, estimativa, 1 bilhão de pessoas serão arrebatadas. Você pensa que o diabo vai perder para Jesus, meu irmão? Você pensa que no céu vai ter meia dúzia lá olhando para a cara do outro dizendo assim, só fomos nós mesmo, tá vendo aí, ó? Tá vendo? Tá vendo? Vai ter como a areia do mar, meu irmão. Vai ter bilhões de pessoas. Vai ter gente, vai ter muito crente de todas as nações. Jesus nunca perdeu pelo diabo. Mas não espere avivamento nesses últimos dias. Não espere despertamento nesses últimos dias. Jesus vem como ladrão, significando que não vai ter aviso, não. Não vai ter aviso. Não vai ter aviso. Essas revelações aí, olha, Jesus está voltando, marcando dias. Olha, isso é mentira. Jesus virá de uma figura de um ladrão. Amém, meu querido? Amém. Feche teus olhos, querido Jesus. Esta é a tua palavra, Senhor, que nós trouxemos aqui nesta noite. O elemento surpresa da igreja é a figura do Cristo que virá como ladrão. Eis que venho como ladrão. Aleluia, eis que venho sem demora. Aleluia, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão. Pelo